partir de agora, a 96 FM apresenta Jornal da 6. Com Enio Cinedino, Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção. Agora nós vamos bater um papo aqui. Jornal das 6, entrevista. Nós vamos bater um papo aqui com a nossa colega jornalista Glácia Marilac, vai falar sobre a participação das mulheres na política e psicologia. É isso aí. Glácia, a gente resolveu conversar com uma mulher que fala muito mais de amor. O que está acontecendo com as pessoas, hein? O pessoal aqui do roteiro está colocando que Glácia já participou aqui de alguns programas aqui na 96 FM, no programa, no jornal no 96 FM. E Márcia sempre se dedicava mais... Glácia. Mas rima com Márcia também. Glácia sempre se dedicava a trazer uma palavra de amor, de compreensão, de carinho. E aí, o que está acontecendo com as pessoas? Como é que você está vendo esse momento, falando especificamente desse momento político, hein, Márcia? Como é que Glácia. Minha nossa senhora! Mas é que a Glácia é Marilac, aí rima Márcia e tá aí no meio. Hein, Glácia, como é que você está vendo esse atual momento político que a gente está vivendo? Ontem mesmo a gente estava discutindo aqui dessa polarização, dessa luta renhida aí entre dois polos, a chamada direita, a chamada esquerda. Como é que você está vendo tudo isso? Oi, Enio, primeiro, que legal tá aqui, né? Eu entrei aqui e falei, eita, olha quem está aqui comigo, muito legal estar aqui com vocês. E eu queria agradecer o convite e também dizer o seguinte, essa polaridade, eu acho que o que está acabando com tudo é realmente esse radicalismo de um lado e do outro, né? Se a gente lembrar que eu sempre brinco de dizer o seguinte, que se você juntar vida, morte, essas duas palavras, vida, morte, no meio dela tem amor. Por isso que eu defendo tanto essa ponte. Eu acho que a gente não precisa ser ponta. A gente tem que ser ponte, porque no final todo mundo está querendo a mesma coisa. Todo mundo quer mais segurança, todo mundo quer melhor saúde, todo mundo quer melhor educação. A direita e a esquerda quer a mesma coisa. Mas a questão é que cada um quer puxar a sardinha para o seu lado e acaba fazendo o que está acontecendo, né? A mulher tem espaço na política, você vê que no meio dessa polarização, qual o espaço que a mulher ocupa? Então, muito importante essa sua pergunta, Gustavo, até porque a gente acabou de saber, né, que aumentou o eleitorado, 52% do eleitorado é feminino e, infelizmente, a representatividade é muito baixa. O Rio Grande do Norte é vanguardista, né? Nós fomos aqui o primeiro voto feminino, a primeira mulher prefeita, né, primeira vereadora, inclusive, e aí, primeira deputada, e aí a gente não tem essa representatividade, não chega nem a 30%. As últimas 5 eleições para governadores, 4 foram vencidas por mulheres. Pois é, mas olha a representatividade das mulheres no parlamento, é mínima. Ainda muito pouco. O Rio Grande do Norte está lá na lanterninha em relação à representatividade feminina no Brasil. E a gente precisa muito avançar nesse sentido, porque as mulheres, eu até brinco muito assim, que todo homem nasce de uma mulher, né? Então as mulheres, de fato, a gente precisa lutar aí por igualdade. E hoje é o dia do homem, eu achei muito legal no dia do homem, oficializado, vocês convidarem uma mulher para poder aqui estar entre vocês, que inclusive todos os apresentadores aqui são homens, né? Eu estou me sentindo muito prestigiada. Queria, inclusive, aproveitar para parabenizar todos os machos que estão aqui nos escutando, nos assistindo. Parabéns. Eu não sabia que hoje é o dia do homem. É o dia do homem, oficialmente o dia do homem. Por que você decidiu encampar essa luta? Porque no jornalismo, Dinarte, eu estou aqui entre jornalistas, eu me sinto bem à vontade para falar isso. No jornalismo, a gente precisa ser imparcial, né? Você tem que ouvir dos dois lados da notícia, você tem que ser imparcial. E eu entendi o seguinte, que quando a gente assegura essa bandeira da imparcialidade, a gente também assegura a bandeira da neutralidade. Você é neutro o tempo todo, você não pode se posicionar. E eu não aguentei mais ver sabe o que me fez pedir demissão, sair do jornalismo da afiliada Globo aqui, né, que eu sou muito grata, mas o que me fez sair foi... Você abandonou o jornalismo, Glácia? Não abandonei, mas eu saí, né, da televisão, eu pedi para sair, porque a última reportagem, uma das últimas que eu fiz, Enio, foi assim, uma mulher, ela era mulher de um traficante, tinha tido uma criança e estava dentro da delegacia. Eu tinha acabado de ter minha filha. Se você entrar lá, Despedida de Glácia Marilac no YouTube, você vai ver isso. Eu pedi demissão porque minha sensibilidade aumentou muito com as mulheres depois que eu fui mãe. Porque essa mulher, ela teve que entregar o filho. Com 6 meses, a criança tem que sair do presídio. Ela teve que entregar. E o que aconteceu? Ela morava com o marido era traficante, o marido não estava em casa na hora que a polícia foi lá buscá-la. Quem levou foi ela que foi. Então, assim, tudo isso é o quê? Vítima da injustiça social. Querendo ou não mas era uma mulher que estava lá dentro, teve que entregar o próprio filho. Então, eu fiquei muito sensível a essas causas, sabe, Dinarte? E aí eu encarei essa luta com força.
E quais têm sido os resultados? É uma luta glória ou inglória? E você foi investir em quê? Depois da sua saída do jornalismo, você investiu em quê? Então, profissionalmente falando. Aí sim, eu investi na psicanálise, eu fiz um curso de formação em psicanálise, 3 anos e meio, essa formação. E claro que a psicanálise é eterna, você estuda eternamente, né, o comportamento humano. E aí, depois de honrar Freud, eu fui também para as terapias integrativas e complementares, que eu sou também terapeuta voluntária da UFRN, do LAPIX, há muitos anos, há quase 10 anos, desde a fundação do LAPIX. E eu entendi que eu tenho muita vocação para essa área de saúde mental. Então, hoje, eu continuo sendo jornalista, porque está no meu sangue, claro. Mas eu tenho muito desse lado do comportamento humano também, porque eu acho que enquanto a gente não elevar a consciência humana, a gente não vai crescer como humanidade, então a gente não vai evoluir, vai sempre voltar então fala exatamente melhor, mais abrangentemente, o novo trabalho que você desempenha é qual exatamente? Hoje eu tenho algumas, minha amiga fala assim que eu sou uma mulher de vários braços, porque certo. Na verdade hoje eu, é uma hidra. Exatamente, né? E eu honro a Índia, inclusive minha filha é fruto da Índia. Mas enfim, o que hoje eu faço? Peraí, calma. Da Índia país? Da Índia país. Ah, sim, tá certo. Porque eu tava... Não, é fruto da Índia porque eu fui à Índia depois dessa viagem que eu resolvi ter filho. Ah, sim. Mas essa aí é outra... Quando foi lá de Lugansk. Pois é. Mas isso é uma questão muito séria, porque você ser mãe, num mundo como esse, você precisa ter muita coragem, né? Chegando outro jornalista aqui. Enfim, de nada. Conclua. E aí, então, hoje você atua você falou sobre a psicanálise e sobre as terapias integrativas. Então, hoje eu atuo na área de eu sou terapeuta também, né? Sou jornalista e também abracei essas causas políticas. Porque eu acho que enquanto a gente não encarar de frente, todo mundo tem que dizer sim à política, porque enquanto a gente não encarar de frente, a gente vai acabar pagando esse preço do lado de fora. Para concluir, quem quiser ver a mensagem de Glácia, conversar com Glácia, vai aonde, faz o quê, digita qual arroba, qual é o zap, como é que ele acha? Então, é @Glácia Marilac, né, o meu Instagram. Glácia Marilac. M-A-R-I-L-A-C. L-L-A-C. 2 L's. Mas eu Marilac. acho que só um já chega. Chamar até de Márcia chega também, né? Glácia, você trabalha, você mesmo falou, você trabalhou no jornalismo durante muito tempo. O jornalismo sempre foi recheado por homens, né? Sim. Na maioria das vezes, os maiores protagonistas eram homens. Você enfrentou esse tipo de preconceito também no jornalismo? Então, a mulher, assim, a gente sendo mulher, a gente sabe o que a gente enfrenta todo dia. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu entrei numa penitenciária em rebelião, eu era a única mulher que estava entrando naquela hora ali, e foi bastante forte para mim, até porque todo mundo me olhava meio atravessado, o que eu estava fazendo ali naquele momento, né? As mulheres, como são minorias ainda nesses lugares de poder, a gente sente o impacto. Mas eu acho, que o preconceito também passa muito por dentro da gente. Eu acho que a gente precisa, quando a gente se sente muito vítima, a gente se comporta como vítima. E eu nunca me comportei como vítima em relação a nada. Eu tive também a experiência de trabalhar com o senador Stevenson, né, Valentim, foi uma experiência muito gratificante. Eu sempre me posicionei muito firmemente, em meio também à maioria de homens. Então eu acho que nós mulheres precisamos disso. Especialmente despertar em nós mesmas esse poder de igualdade. Porque quando a gente se vê, Jung já falava, diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Agora, uma questão que eu queria chamar a atenção, inclusive eu vi vocês falando desse tráfico de mulheres, que é algo muito, muito sério. O que é isso tudo? Essa questão de injustiça social. E um ponto que eu acho que é importante lembrar, eu participei de uma palestra com a Andréa Ramalho, que já foi secretária da Mulher, secretária de Ciência Social várias vezes, e ela trouxe um tema muito interessante para vocês debaterem aqui. Eu quero escutar depois o resultado disso, que é o seguinte: feminista, de acordo com o dicionário, é alguém que acredita na igualdade social, na política, na igualdade política e na igualdade econômica entre os sexos, inclusive entre os gêneros. Então, todo homem que tem esse pensamento, ele precisa ser feminista também. O machismo mata, o feminismo não. Então, assim, a gente precisa trabalhar em prol da vida, né? Falar em prol da vida, você que está trabalhando nessa área de psicanálise aí, como é que está a questão da depressão? Muito sério. Nossa, você sabe que, inclusive, a depressão é altíssima entre os homens, né? O suicídio entre os homens é 4 vezes maior do que entre as mulheres. E por quê? Porque os homens não se cuidam. Mas isso não tem nada, Glácia, isso aí não tem nada a ver
com a pandemia? Ou tem a ver com a pandemia? Não, isso são índices... Não aumentou com a pandemia? Não, a pandemia aumentou também. Eu não tenho dados precisos do aumento da pandemia, desse período, que eu acho que até que não tem pesquisas oficiais em relação a isso. Ainda, mas vai ter, porque houve um aumento. Verdade. Mas o fato é que aumentou em 4... O fato é que, segundo o Ministério da Saúde, inclusive, e segundo a Organização Mundial de Saúde, é 4 vezes maior o número de suicídio entre homens. E parece que Natal é um dos lugares onde tem um dos maiores índices de suicídio. E aí a gente pode trazer, o que leva a isso? Os homens, na maioria das vezes a gente não pode negar, eles são responsáveis pelas questões financeiras da família também. Tem muitos homens desempregados. A gente sabe que hoje você vai no supermercado, as coisas triplicaram de preço, né? O leite que a gente comprava por R$5, agora tá 10. Tudo tá assim. E a gente imagina o preço da gasolina. Inclusive, Gustavo, é legal a gente trazer essa questão. Eu queria trazer para vocês isso, pra gente ver essa questão da gasolina, por exemplo. Hoje a gente já sabe, né? Que o ICMS tá igual aqui em João Pessoa. Por que aqui a gasolina ainda não caiu do jeito que deveria cair o preço? Então a gente precisa trazer essas questões. Eu acho que tudo, Enio, tudo, viu, Renato? Tudo bate no bolso. Eu acho que quando a gente sente que não tenha as condições para conseguir ter uma vida, uma qualidade de vida, a gente começa a se desesperar. E o desespero está batendo na porta de todo mundo, até da própria classe média, né? Então eu acho que, nesse caso, é importantíssimo que todos nós, que a gente possa investir mais em saúde mental. E aí, qual o problema, Gustavo, dessa sua pergunta, da depressão? Depressão vem junto ansiedade, vem junto várias outras questões, e qual o suporte que o poder público dá? Quanto é para pagar uma consulta com um psicólogo, por exemplo, com um psicanalista? Quanto? É caro, porque o serviço público para ofertar é muito pequeno. A gente sabe, ou, por exemplo, na UFRN tem um LAPIX, é um lugar que as pessoas deveriam ir, que é um lugar gratuito, mas ainda tem um número ínfimo, e a maioria dos voluntários lá, que são terapeutas, assim como eu, também tem seus empregos. Então, a gente precisa realmente investir muito nessa questão da saúde mental, porque senão a tendência, inclusive entre os jovens, realmente, assim, a gente não sabe nem como é que vai ser o futuro do país, né, diante de tudo isso que está acontecendo. É muita fragilidade emocional entre as pessoas. E quando você imagina, quando você fala em fragilidades emocionais, quando você fala toda essa questão da presença da mulher, a mulher tem que estar mais presente na política e tudo, e aí você deixa o jornalismo, encampa esse novo momento assim. Você acha, você sempre falou muito de amor, de compreensão, de harmonia e tudo, num momento como esse, um momento renhido como esse, um momento polarizado como esse, onde é ódio do bem, é ódio do mal, é ódio da esquerda, é ódio da direita, você acha que cabe ainda um pouquinho de solidariedade, de amor, de compreensão, de paz nesse momento político? Ainda dá para pensar assim? Então, acho que enquanto a gente tiver esperança, Enio, a gente consegue viver, né? Porque eu acho que um dos frutos da depressão que a gente está tratando aqui é a falta de esperança. É você não acreditar que amanhã pode ser um dia melhor. E outra questão muito grave que eu acho, que inclusive Dinarte tratou disso no livro dele, que eu li assim numa tarde, eu peguei o livro dele, li todo numa tarde, essa questão das pessoas se sentirem excluídas do sistema. Né? Por exemplo, tem muita gente que está agora na dependência química, por quê? Porque no fundo essa pessoa está se sentindo excluída do sistema. Essas mulheres, por exemplo, do tráfico de mulheres, elas sabiam que iam. Gente, é um desespero tão grande que elas vão achar... Sabe o que eu acho que uma mulher dessa acha, no fundo? Já tendo entrevistada várias, elas acham o seguinte: eu vou para lá e vou encontrar meu príncipe encantado. Ele pode até me encontrar num bordel, digamos assim, mas ele vai me levar para o final feliz. Eu vou ter o final feliz. Uma linda mulher de Julia Roberts. Exatamente. É um retrato. Aquele sonho. É um retrato da realidade do mundo inteiro, não é só do Brasil. Entendeu? Agora, Glácia, hoje os partidos precisam, para formar a sua nominata, de uma cota para as mulheres. Isso mostra que há um desinteresse das mulheres em participar do processo eleitoral, do processo político, de se filiar a partido, de se candidatar. Na sua visão, a que se deve isso? Essa falta de vontade das mulheres em participar da política, ao ponto de precisarmos de uma cota. Ótima pergunta. Eu acho que, no primeiro momento, as mulheres lutaram muito, né? Se a gente for estudar a história da mulher na política, foi muita luta para a gente conseguir aqui, conseguir esse espaço. Você sabe que no início as mulheres, para votar, tinham que ter autorização dos maridos, né? Olha que absurdo. Mas, então, houve uma conquista muito grande. O que eu acho é que as pessoas começaram a ter raiva da política. Todo mundo diz não. Eu falava isso até pouco tempo. Quero lá saber de política.
A gente vira as costas, as mulheres viram as costas. Por quê? Porque elas precisam olhar as suas famílias. Então, eu acho que muitas vezes as mulheres se negam a esse direito e não querem saber. Uma, porque assim, existem muitos homens que não permitem, porque sabem que a política vai puxar muito dessas mulheres, né? Elas vão ter que fazer um investimento muito alto. E o outro também é esse medo, essa ojeriza, que eu acho que está sendo geral. Então, eu acho que a partir do momento que todo mundo entender que a política, não esse negócio de vou virar as costas para a política, você está dizendo, vou virar as costas para o preço do pão, que eu vou pagar ali no comércio, vou virar as costas para o preço da gasolina, vou virar as costas para uma educação de qualidade, porque no fundo tudo é política, nós somos seres políticos e a gente precisa realmente investir na política para poder transformar essa realidade. Para transformar a realidade, você precisa estar dentro dela, né? Verdade. Glácia, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer revê-la, voltando aqui aos microfones da 96 FM, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você, com o Renato, com o Dinarte, com o Gustavo, viu? E parabéns aí. Agora, lembre-se disso, a gente precisa cada vez mais promover a presença das mulheres, mesmo no Dia dos Homens, como vocês fizeram hoje. Parabéns. É isso aí. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado. Glácia.